Ele a traiu no dia do casamento. Diante do altar, acusou-a de vender os segredos da empresa do próprio pai. E ali, diante de todos, transformou a noiva em uma criminosa. Seu pai lhe virou as costas. Seu casamento se desfez em segundos. Sua vida foi despedaçada. Mas ninguém imaginava que a vingança que ela prepararia faria um império inteiro desmoronar. A Catedral da Sé, em São Paulo, brilhava como um palácio. O sol atravessava os vitrais coloridos, espalhando reflexos dourados pelas paredes de mármore. Cada banco estava lotado com empresários, políticos, jornalistas. Do lado de fora, carros de luxo se alinhavam. Do lado de dentro, câmeras disparavam sem parar. Não era apenas um casamento, era um espetáculo público. Elisa Monteiro, a herdeira da Monteiro Tech, surgia como a estrela da noite. De vestido branco, véu esvoaçante e um sorriso contido, parecia saída de um conto de fadas. Cada passo dado sobre o tapete vermelho arrancava suspiros e comentários. Olha como ela está radiante. Ela é o futuro da Monteiro. Naquele momento, Elisa acreditava que o mundo inteiro lhe aplaudia. Hoje não sou apenas noiva, sou filha, sou mulher, sou herdeira. Pensava em silêncio, com o coração acelerado. No altar, Victor Ferraz aguardava. Alto, elegante, olhar seguro, era o noivo que todas invejavam. Seu sorriso transmitia confiança, mas havia algo mais profundo em seus olhos. Algo que Elisa percebeu por apenas um instante. Ele desviou o olhar para Renata, sentada na primeira fileira, e o leve sorriso dela denunciava um segredo oculto. O sacerdote ergueu as mãos para iniciar a cerimônia. O silêncio tomou a catedral. Era a hora da promessa, do sim que mudaria destinos. Mas, de repente, Victor ergueu a voz. Pare! O som ecoou como um trovão. O órgão cessou. A multidão prendeu a respiração. Victor se voltou para os convidados e então para Elisa. Sua voz estava carregada de gelo. Este casamento não pode continuar, não hoje, não com esta mulher. Um burburinho se espalhou. Elisa piscou, confusa. Victor, o que está dizendo? Ele respirou fundo e ergueu um dossiê de papéis diante de todos. Elisa Monteiro traiu a confiança de sua família. Ela vendeu informações confidenciais da Monteiro Tech para nossos concorrentes. Esta mulher não merece ser minha esposa. Não merece sequer o nome que carrega. Um choque percorreu a catedral. Não pode ser verdade. O escândalo do século. Câmeras dispararam, repórteres anotavam freneticamente. As provas falsas pareciam irrefutáveis. Transferências bancárias, e-mails forjados, assinaturas copiadas, tudo perfeitamente montado para condenar Elisa no tribunal da opinião pública. Ela recuou um passo, trêmula. Não, eu nunca faria isso. Victor, você sabe que é mentira. Mas ninguém a ouvia. Todos viam apenas a imagem que ele projetava, a de uma noiva traidora, desmascarada no dia mais sagrado de sua vida. Seu coração batia descompassado. O vestido parecia pesar toneladas. Todos me olham como se eu fosse um monstro, mas o verdadeiro traidor está aqui, diante deles. Enquanto ela implorava por ar, os investidores começaram a se levantar em silêncio, um a um. Homens de terno, gravatas caras, rostos fechados. Eles saíam apressados, murmurando ordens em celulares. O acordo de bilhões que seria assinado após os votos se desfazia ali mesmo, em segundos. Foi então que a voz que mais temia ecoou. Seu pai, Otávio Monteiro, levantou-se. O rosto duro, sem emoção. Você não é mais minha filha. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer acusação. Elisa sentiu o chão desaparecer. Até ele, até meu pai virou o rosto. Um silêncio pesado tomou a igreja, interrompido apenas pelos cliques incessantes das câmeras. Flashes estouravam diante dela como lâminas de luz. A noiva, outrora celebrada, agora era o retrato da vergonha. Tremendo, deixou o buquê escorregar das mãos. O véu caiu sobre os ombros, como um sudário. E Victor? Victor desceu do altar com passos firmes,
carregando sua vitória no olhar. Passou diante de Renata e os dois trocaram um breve toque de mãos, rápido, quase invisível, mas revelador. Ele já tinha outra ao seu lado. Elisa ficou sozinha, diante do altar, diante do país inteiro, diante de todos os que antes a aplaudiam. Em questão de minutos, sua vida perfeita havia sido destruída, e, naquele instante de dor absoluta, nascia algo que ninguém podia ver. Algo que cresceria em silêncio, que se alimentaria do ódio e da injustiça. Uma vingança que ninguém esperava. Uma vingança capaz de derrubar o próprio império que a humilhou. As manchetes explodiram como bombas em todas as telas, rádios e jornais. Em cada capa, em cada portal, uma só palavra se repetia como sentença: traição. Onde quer que fosse, o rosto de Elisa aparecia como símbolo da vergonha. Cada flash era como uma punhalada que a lembrava da humilhação vivida no altar. Elisa, que até poucos dias antes era celebrada como exemplo de elegância, inteligência e promessa para o futuro da empresa do pai, agora se tornara alvo de ódio e desprezo. Pessoas que nunca haviam falado com ela comentavam com segurança como se a conhecessem profundamente. Sabia que ela não tinha caráter, murmuravam nos bares. Sempre pareceu ambiciosa demais. No fim, vendeu até o pai, diziam nas filas de supermercado. A queda foi rápida, implacável. A imagem da noiva abandonada diante de centenas de convidados já havia sido transmitida em rede nacional, repetida até a exaustão. Cada repetição era um tijolo no muro que a isolava do mundo. A jovem que um dia sonhara em conduzir o Império Monteiro agora era lembrada apenas como a noiva traidora. E a empresa não demorou a responder. Nas reuniões de emergência do conselho, advogados e diretores usavam palavras frias, cortantes. A reputação da senhorita Elisa está irremediavelmente comprometida, diziam. Para preservar o futuro da companhia, é necessário afastá-la imediatamente. A mesma sala de reuniões onde, meses antes, ela era aplaudida por suas ideias inovadoras, agora ecoava apenas o som seco de martelos jurídicos e votos unânimes pela sua remoção. Quando a ata final foi lida, Elisa sentiu o peso da traição não apenas de Ricardo, mas também do próprio sangue de sua família corporativa. Tudo o que construí virou cinzas em um único dia, pensou, enquanto assinava os documentos que a destituíam do cargo no conselho. O nome Monteiro ainda lhe pertencia, mas dentro daquelas paredes já não tinha valor. Seu apartamento de luxo foi cercado por repórteres, e até os vizinhos que antes a cumprimentavam com sorrisos cordiais, agora fechavam as portas assim que ela passava. O silêncio cortante dos corredores era pior do que qualquer insulto. Ela percebia os olhares por trás das cortinas, julgando-a, condenando-a. Mas a dor mais funda veio quando, em uma coletiva de imprensa cuidadosamente orquestrada, Ricardo reapareceu. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, de vestido impecável e sorriso calculado, estava Renata. Braços entrelaçados, rostos voltados para os flashes, eles pareciam encarnar o triunfo. Ricardo com a postura de herói injustiçado que superava o passado, e Renata com o olhar altivo de quem finalmente conquistara o lugar de destaque. Então era ela a noiva verdadeira desde o começo, cochichavam as pessoas. Renata sempre foi de família influente. Claro que Ricardo a escolheu. Os comentários eram veneno derramado em ferida aberta. O que antes era apenas suspeita, agora se transformava em certeza pública. Elisa era a sombra rejeitada, enquanto Renata brilhava sob os refletores. Elisa assistia às cenas pela televisão, incapaz de desviar os olhos. Cada gesto ensaiado, cada sorriso trocado entre os dois, era como sal jogado sobre suas cicatrizes ainda sangrando. Ela se lembrava do calor das mãos de Ricardo segurando as suas no ensaio da cerimônia, das palavras doces que ele murmurava nas noites em que prometia amor eterno. Agora, as mesmas mãos seguravam as de outra mulher, e as mesmas promessas eram repetidas diante do mundo, só que não mais para ela. O orgulho de Renata não era apenas vaidade. Havia algo calculado naquele olhar. E Elisa sabia.
Por trás daquele sorriso havia estratégia. O sobrenome de Renata carregava peso político, conexões que poderiam transformar Ricardo não apenas em empresário, mas em figura pública, respeitada, quase intocável. A sociedade os aplaudia, a imprensa os exaltava e até os críticos mais ácidos se rendiam à força do espetáculo. Enquanto isso, Elisa afundava em silêncio. A cada nova manchete, uma parte dela parecia morrer. As noites eram longas e o relógio parecia zombar de sua insônia. Deitada na cama que antes compartilhava sonhos, agora só havia espaço para lembranças e lágrimas. Seu coração insistia em perguntar: por quê? Como ele fora capaz de arquitetar tamanha crueldade justamente no dia que deveria ser o mais sagrado de suas vidas? Mas por mais que doesse, havia algo dentro dela que começava a se mover. Entre lágrimas e soluços, uma centelha de raiva se acendia, pequena, quase imperceptível, mas teimosa. Talvez ainda fosse frágil demais para se transformar em força, mas já pulsava como o primeiro sopro de vida em um coração partido. E ela sabia, ainda não havia visto o fundo desse abismo. As semanas seguintes foram um desfile cruel de escândalos e humilhações. Elisa passou a viver quase como prisioneira dentro do próprio apartamento. As cortinas permaneciam fechadas o dia inteiro, mas ainda assim flashes atravessavam as frestas, denunciando que havia sempre alguém vigiando lá embaixo. Repórteres esperavam horas, às vezes dias, por uma foto dela saindo do prédio. E quando ela finalmente cedia, exausta demais para resistir, as manchetes surgiam imediatamente. A traidora abatida, o rosto da vergonha. O que antes era orgulho, agora se tornava peso. Cada passo pelas ruas parecia acompanhado por sussurros. Algumas pessoas apenas desviavam o olhar, mas outras não tinham pudor em zombar. É ela, murmuravam em restaurantes. A noiva vendida, gritavam motoristas de táxi ao reconhecê-la na calçada. O mundo inteiro parecia se alimentar da sua queda. O pai, Otávio Monteiro, mergulhara em silêncio absoluto. Aquele homem que por anos fora sua âncora, sua inspiração, agora a tratava como se fosse invisível. Uma vez desesperada, Elisa tentou ligar para ele. Do outro lado da linha, só o som seco do silêncio. Até que a chamada foi encerrada. Não houve insulto, não houve explicação. Apenas o peso insuportável de uma ausência que dizia mais do que 1000 palavras. Sozinha, isolada, Elisa sentia que sua vida estava sendo apagada. A cada noite, lembranças do altar voltavam como tormento. O vestido branco manchado pelas lágrimas, o noivo que deveria ser seu porto seguro transformado em carrasco, os convidados murmurando em choque, alguns rindo, outros filmando. As redes sociais continuavam a multiplicar a cena em infinitos ângulos. Não havia escapatória. Enquanto ela se desfazia em sombras, Ricardo florescia como nunca. Ao lado de Renata, sua imagem pública era cuidadosamente reconstruída. Jornais o mostravam visitando comunidades carentes, distribuindo cestas básicas, abraçando crianças. Revistas de negócios o elogiavam como exemplo de resiliência, um homem que superara a traição e se reerguera mais forte. Tudo era calculado, encenado, e a sociedade aplaudia com entusiasmo. Certa noite, Elisa assistia, atônita, a uma entrevista transmitida ao vivo. Ricardo e Renata estavam sentados lado a lado, sorridentes, enquanto o apresentador os enchia de elogios. Vocês são o casal do momento, símbolo de superação e esperança para o Brasil, dizia ele. Ricardo, com ar modesto, fingia desconforto com o título, mas aceitava os aplausos. Renata apenas reforçava a imagem de esposa leal, tocando-lhe o braço em gestos sutis, sempre diante das câmeras. Elisa desligou a televisão com raiva. O controle remoto caiu ao chão, quebrando-se em pedaços. O ódio pulsava em suas veias. O homem que destruíra sua vida agora era celebrado como herói. E ela, a vítima, continuava pintada como a vilã.
Foi nesse estado de tormento que o destino lhe trouxe a primeira fresta de luz. Naquela tarde abafada de verão, Elisa precisou ir ao antigo prédio da empresa para resolver pendências jurídicas. Não era bem-vinda ali, mas os advogados haviam marcado a reunião. Caminhando pelos corredores que um dia dominaram seus passos firmes, ela se sentia como intrusa na própria história. Ouvia cochichos dos funcionários, via olhares atravessados, alguns de pena, outros de desprezo. Quando a reunião terminou, Elisa decidiu se refugiar por alguns instantes em uma área pouco frequentada do prédio, um corredor lateral, próximo às salas de conferência. Precisava respirar, reorganizar os pensamentos antes de encarar novamente os fotógrafos que a esperavam lá fora. Foi então que ouviu vozes. O som vinha de dentro de uma das salas adjacentes, a porta apenas entreaberta. Reconheceu de imediato o tom confiante, quase arrogante de Ricardo. Seu coração disparou. Tentou se afastar, mas algo naquelas palavras a fez congelar no lugar. Ele cumpriu bem o papel, dizia Ricardo. Henrique plantou tudo com perfeição. Aqueles documentos falsos pareciam legítimos até para os advogados mais experientes. E a gravação? Ah, aquela gravação foi obra-prima. Ela mesma me disse: Victor, o poder não se conquista no altar, conquista-se nas urnas. Comigo você chegará lá. Ele ainda zombou com crueldade. E pensar que ela acreditava mesmo que eu a amava. Que ingênua. Por um instante, o mundo pareceu girar em câmera lenta. Elisa segurava a respiração para não ser ouvida. O coração batia tão alto que temia denunciá-la. Cada palavra de Ricardo atravessava sua pele como lâmina. Então era isso, pensou, com os olhos marejados. Nunca se tratou de amor, nunca se tratou de mim. Eu fui apenas peça de um jogo, um degrau descartável para sua ascensão. As lágrimas desceram, silenciosas, mas não eram as mesmas lágrimas de desespero que antes a afogavam. Havia algo novo, algo que queimava junto com a dor, uma chama fria, determinada, que começava a tomar forma. Naquele corredor estreito, escondida na penumbra, Elisa compreendeu que havia perdido tudo: o pai, o nome, o amor, a dignidade pública. Mas naquele mesmo instante, descobriu também a arma mais poderosa que poderia carregar: a verdade. Ela se afastou lentamente da porta, o corpo ainda trêmulo, mas a mente mais clara do que nunca. Se ele pensa que me enterrou, murmurou em silêncio, é porque nunca entendeu o que sou. Não sou folha levada pelo vento, sou raiz, e raízes não morrem, elas renascem, mesmo debaixo da terra. A partir daquele momento, Elisa Monteiro não seria mais a noiva traída, nem a herdeira humilhada. Seria caçadora, paciente, silenciosa, implacável. O coração, antes despedaçado, agora batia com novo propósito. A dor não havia sumido, mas se transformara em combustível. Cada insulto recebido, cada olhar de desprezo, cada manchete cruel se tornaria parte da força que a impulsionaria. Ela sabia que a estrada seria longa. Sabia que enfrentaria monstros protegidos por muralhas de poder. Mas também sabia que já não tinha nada a perder. E quando alguém não tem nada a perder, torna-se invencível. Elisa enxugou o rosto com as próprias mãos, respirou fundo e caminhou em direção à saída. Lá fora, as câmeras ainda a esperavam, mas pela primeira vez em semanas, ela não se encolheu, não desviou o olhar. Os flashes voltaram a disparar, mas agora, em vez de feridas, eram fagulhas que acendiam sua chama interior. A mesma sociedade que a condenara em praça pública ainda não fazia ideia do que estava por vir. O rosto que os fotógrafos registraram naquela tarde já não era mais o da noiva humilhada. Era o de uma mulher que, silenciosamente, jurara vingança. E aquela vingança, ninguém seria capaz de deter. O silêncio tinha se tornado sua companhia mais fiel, mas por trás dos olhos cansados de Elisa, algo havia mudado. O fogo da vingança, antes apenas uma brasa tímida, agora queimava em chamas cada vez mais intensas.
ela sabia que não poderia lutar sozinha contra Ricardo, Renata e a rede de poder que os cercava. Precisava de alguém à altura, alguém capaz de mover peças invisíveis no tabuleiro das elites brasileiras. Foi assim que o nome surgiu em sua mente: Marcos Duarte. Marcos era uma lenda nos corredores do poder. Um bilionário enigmático, conhecido tanto pela genialidade nos negócios quanto pelo desprezo absoluto pela imprensa. Vivia recluso em sua mansão no Rio de Janeiro, cercado de mistério e especulações. Uns diziam que havia enlouquecido, outros que controlava impérios inteiros por trás das cortinas, movendo cordas que ninguém mais via. Uma coisa, porém, era certa: ele tinha sido, no passado, rival declarado de Otávio Monteiro e, por consequência, inimigo de Ricardo. Para muitos, seria impensável que Elisa buscasse ajuda justamente no homem que tantas vezes tentara derrubar sua família. Mas para ela, era exatamente essa a jogada perfeita. Naquela manhã, Elisa viajou para o Rio sem anunciar a ninguém. O carro deslizou pela estrada litorânea até que diante dela ergueu-se a mansão de Marcos, uma fortaleza moderna de vidro e concreto, debruçada sobre o oceano. Guardas verificaram sua identidade com desconfiança, mas ao reconhecerem seu nome, abriram os portões. O encontro aconteceu em um salão amplo, com paredes cobertas por obras de arte contemporânea. Marcos apareceu devagar, apoiado em uma bengala de madeira escura, mas com um olhar tão penetrante quanto no auge de sua juventude. Elisa Monteiro, disse ele, estudando-a em silêncio por alguns segundos. Pensei que nunca tivesse coragem de atravessar esta porta. Elisa manteve o queixo erguido. Não vim em busca de consolo, Marcos. Vim em busca de uma aliança. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Você foi humilhada diante do país inteiro. Seu nome virou sinônimo de vergonha. O que acha que pode me oferecer? Elisa respirou fundo. Não sou a herdeira caída. Sou uma jogadora. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Marcos. Aquelas palavras eram exatamente as que ele esperava ouvir. Os dois conversaram por horas. Elisa expôs, com frieza surpreendente, tudo o que sabia. A trama de Ricardo, a manipulação de Renata, o envolvimento de Henrique Falcão. Marcos ouvia em silêncio, balançando a bengala entre as mãos, como se cada detalhe fosse uma peça de xadrez sendo posicionada no tabuleiro. Quando finalmente falou, sua voz soou firme. Você quer destruir Ricardo, mas sozinha, não tem armas. É por isso que vim até você, respondeu ela sem hesitar. Então veio a proposta. Simples, direta, chocante. Elisa ofereceu a Marcos um casamento de conveniência. Você ganha prestígio político, reconquista espaço nos conselhos de que foi afastado. Eu ganho legitimidade, volto à mesa do poder. Por um instante, o salão inteiro pareceu segurar a respiração. Marcos a fitou intensamente, como se buscasse medir não apenas sua coragem, mas também sua frieza. Finalmente, deixou escapar uma risada curta. Você tem mais do seu pai do que imagina? Elisa não sorriu. Não confunda. Não faço isso pelo legado dele. Faço por mim. Marcos assentiu. Muito bem. Aceito sua proposta. Mas lembre-se, um pacto como este não se desfaz com facilidade. E assim, sem romance, sem declarações de afeto, nasceu a aliança que mudaria o rumo de tudo. Quando a notícia explodiu nos jornais, o país inteiro estremeceu. Manchetes estampavam em letras garrafais, do altar da vergonha ao altar da conveniência. Em toda parte, a mesma palavra parecia persegui-la: traição. Memes se multiplicavam em minutos, resumindo sua queda em uma frase cruel: da noiva traída à esposa de fachada. Nas rodas de negócios, os sussurros eram implacáveis. Ela caiu tanto que aceitou ser apenas um troféu. Ricardo, ao ver a manchete pela primeira vez, deixou escapar um sorriso de desdém. Para ele, era prova de que Elisa estava destruída. Virou uma sombra, murmurou, convicto de que ela jamais teria forças para ameaçá-lo novamente.
Mas o que ninguém sabia era que justamente naquela subestimação residia a arma mais poderosa de Elisa. Por trás do silêncio elegante que agora carregava, escondia-se uma mente em plena reconstrução. Ela observava, calculava, reunia peças. Deixava que a sociedade acreditasse que havia se tornado apenas esposa decorativa, dependente de Marcos. Mas dentro dela, o plano estava em curso. As primeiras aparições públicas do novo casal foram um espetáculo à parte. Elisa surgia impecável, ao lado de Marcos, em jantares discretos e eventos empresariais. Sorria pouco, falava ainda menos, mas cada gesto era calculado. A imprensa se deliciava. Marcos Duarte volta à cena com esposa surpreendente. Será amor ou apenas estratégia? Enquanto isso, Victor continuava a desfilar ao lado de Renata, confiante de que tinha enterrado Elisa para sempre. Para ele, aquele casamento não passava de uma farsa patética, uma tentativa de recuperar o que nunca mais poderia ser recuperado. Mas, à medida que os dias passavam, Elisa já começava a mover suas próprias peças. Usava a posição recém-conquistada para ter acesso a documentos, arquivos, relatórios sigilosos. O que parecia um casamento de fachada era, na verdade, a chave que lhe devolvia portas antes trancadas. E assim, em silêncio, a vítima se transformava em estrategista. A noiva humilhada agora era a jogadora mais perigosa do tabuleiro. O salão cintilava sob lustres de cristal, mas foi o silêncio que dominou quando Elisa Monteiro entrou. Ao lado de Marcos Duarte, seu novo marido, ela parecia outra mulher. Não havia mais a doçura hesitante da noiva traída, nem o tremor nos lábios da filha renegada. O que surgia agora era uma figura fria, elegante, com um olhar que não entregava nada além de controle absoluto. A notícia de sua reaparição já havia corrido pelas colunas sociais, mas poucos acreditaram até vê-la com os próprios olhos. E quando a viram, não houve compaixão. Apenas sussurros venenosos que se espalharam como fogo. Sussurros venenosos percorriam o salão, risos abafados misturados ao tilintar das taças. Cada comentário era uma lâmina tentando perfurar sua dignidade, mas Elisa não piscou. Caminhou como se cada olhar fosse apenas parte do cenário. Victor estava presente. De longe, ergueu a taça num brinde irônico, o sorriso carregado de desprezo. Seus olhos diziam mais do que palavras. Você perdeu, e agora não passa de uma sombra ao meu lado. Elisa, porém, não reagiu. Apenas sustentou o olhar dele por um segundo e desviou como quem ignora algo insignificante. Esse gesto simples feriu mais do que qualquer resposta, porque naquele instante Victor percebeu que ela não estava quebrada. Estava se reinventando. À noite, quando os salões se esvaziavam e os holofotes da sociedade se apagavam, Elisa mostrava sua verdadeira face. No escritório reservado da mansão de Marcos, ela se sentava diante do computador, a luz azulada iluminando seu rosto sério. Ali, sem testemunhas, renascia não como esposa decorativa, mas como estrategista silenciosa. Seus dedos percorriam o teclado com firmeza. Linhas de código surgiam na tela. Portas digitais se abriam diante dela. Cada madrugada era dedicada a desmontar, peça por peça, o império de Victor. A primeira descoberta veio rápido. Contas secretas em paraísos fiscais, movimentações milionárias escondidas sob nomes falsos. Elisa respirou fundo ao ver os números piscando. Era como se cada transferência fosse uma confissão silenciosa. E por trás da máscara de controle, ela permitiu que um leve sorriso escapasse. Eles acreditam que o jogo terminou, pensou, os olhos fixos nas cifras que revelavam a podridão. Mas mal sabem que agora é que começa. Os dias se tornaram um teatro calculado. De manhã, aparecia ao lado de Marcos em eventos discretos, vestindo-se com a sobriedade de quem carrega um papel de conveniência. Os fotógrafos registravam e as revistas publicavam manchetes irônicas. De herdeira poderosa a esposa decorativa. Elisa Monteiro, reduzida a ornamento. A sociedade ria. Victor sorria.
Mas à noite, nos bastidores invisíveis, ela desnudava os esqueletos que ele escondia. Numa madrugada particularmente longa, encontrou um elo que a fez gelar. Entre documentos e planilhas, um nome surgia repetidamente: Renata. Não era apenas amante, era cúmplice. Em transferências, em contratos falsos, em doações políticas que sustentavam a ascensão de Victor. Elisa fechou os olhos por um instante. A imagem de Renata rindo dela, ao lado de Victor, voltou como um corte afiado. Mas, dessa vez, a dor não a esmagou. Transformou-se em combustível. Cada linha de código, cada documento recuperado, era uma peça do quebra-cabeça que crescia diante dela. E quanto mais descobria, mais clara ficava a verdade. Victor havia construído um castelo de poder sobre areia movediça. Bastava um sopro bem direcionado para fazê-lo desmoronar. No entanto, ela sabia que não poderia agir de imediato. Um ataque precoce seria apenas vingança. O que ela buscava era justiça e, acima de tudo, redenção. Para isso, precisava esperar, acumular provas, preparar o momento certo. Em silêncio, moldava sua nova identidade. Não era mais a filha rejeitada, nem a noiva abandonada. Tornava-se caçadora. E mesmo quando as manchetes insistiam em chamá-la de esposa de fachada, ela guardava para si o segredo mais poderoso. Todos riam porque ainda não sabiam. Mas logo, muito em breve, seria o mundo inteiro a rir. Não dela, mas de Victor. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina dupla, quase esquizofrênica. À luz do sol, Elisa aparecia em jantares discretos, recepções pequenas e reuniões de conselho ao lado de Marcos. Sua postura era impecável, sua expressão impenetrável. Para os observadores externos, ela não passava de um adorno elegante mantido ao lado de um homem poderoso. Ela caiu tão baixo que precisa se esconder atrás de outro sobrenome, murmuravam. De Monteiro a Duarte, mas sem brilho algum. Essas palavras ecoavam nos corredores da elite, carregadas de ironia e crueldade. O que ninguém percebia era que cada sussurro de desdém apenas alimentava sua determinação. À noite, quando os salões fechavam, Elisa se trancava no escritório silencioso, o som constante das teclas preenchendo o ar. Era ali, no escuro, que ela retomava o controle da própria história. Uma madrugada, enquanto navegava por camadas escondidas de servidores e cofres digitais, deparou-se com uma série de transferências em nome de empresas de fachada. Havia contratos de fornecimento inexistente, notas frias, doações políticas mascaradas. Cada documento era uma peça de um quebra-cabeça perverso. Mas o que a fez gelar foi encontrar o nome de Renata atrelado a várias dessas movimentações. Não era apenas amante, era a peça central do esquema. Assinava papéis, participava de reuniões fictícias, validava operações ilegais. Elisa encostou-se na cadeira, os olhos fixos na tela que revelava a podridão. A lembrança da humilhação no altar retornou com força, mas não como ferida aberta. Agora era fagulha de fúria controlada. Vocês riram de mim como se eu fosse pó, pensou. Mas mal sabem que é exatamente esse pó que pode sufocá-los. A cada semana, Elisa coletava provas, organizava os arquivos, cruzava dados, montava um dossiê que, quando completo, teria força suficiente para explodir a fachada de perfeição que Victor exibira ao mundo. E quanto mais se aprofundava, mais evidente se tornava o alcance da corrupção. Deputados, empresários, juízes, todos ligados por fios invisíveis ao dinheiro sujo que corria pelas contas de Victor e Renata. O peso dessa descoberta caiu sobre ela como uma revelação. Não se tratava apenas de vingança pessoal, era muito maior. Era a chance de revelar um sistema inteiro de podridão. Mas Elisa sabia que não poderia se mover sozinha. Precisaria de aliados estratégicos, pessoas que Victor subestimava. E foi ali que Marcos se mostrou mais do que um parceiro de fachada. Ele não perguntava demais, mas a cada vez que via Elisa exausta diante do computador, apenas dizia com voz baixa: "Você não é a herdeira caída, você é uma jogadora."
Essas palavras ecoavam dentro dela, porque no fundo sabia que eram verdadeiras. Não se via mais como vítima. Estava se transformando em estrategista de um jogo que Victor nem imaginava estar perdendo. As colunas sociais continuavam zombando. Revistas publicavam fotos dela em eventos ao lado de Marcos. Sempre frios, sempre calculados. As legendas eram cruéis. Elisa, a esposa de conveniência. O troféu de um magnata recluso. E Victor, ao ler essas manchetes, ria. Estava convencido de que ela havia sido apagada, que se tornara nada mais que um fantasma social. Mas cada riso dele era como música para Elisa, porque sabia que, quanto mais a subestimasse, mais devastador seria o golpe final. Nas madrugadas, enquanto organizava provas, falava consigo mesma em silêncio, quase como uma oração invertida. Ignoram a força do silêncio, ignoram a paciência do desprezado, mas logo verão o que significa ser subestimado. E assim, sob o véu da indiferença social, Elisa se erguia como força invisível. Preparava-se não apenas para recuperar o que havia perdido, mas para destruir a máscara de perfeição que Victor usava. O mundo podia chamá-la de sombra, mas no fundo, ela sabia. Era na sombra que se tramavam as maiores revoluções. As noites de Elisa tornaram-se ainda mais longas. O trabalho silencioso diante do computador revelava muito, mas não o suficiente. Faltava a peça central, o guardião invisível que mantinha todo o castelo de Victor de pé. E pouco a pouco ela percebeu. Esse guardião tinha nome. Henrique Falcão. Ele estava sempre lá, na sombra dos contratos, nas reuniões discretas, acompanhando cada assinatura suspeita. Era discreto, mas onipresente. Nos relatórios internos, em mensagens codificadas, em arquivos escondidos em pastas criptografadas, havia sempre um HF registrado. Elisa encostou os dedos sobre a mesa, refletindo. Henrique é o fio que conecta todos os truques sujos de Victor. Sem ele, nada se move. E ele não sabe que estou vendo cada passo. Com essa certeza, arquitetou o primeiro movimento. Certa tarde, em um coquetel discreto de empresários, ela o avistou sozinho, servindo-se de uma taça de vinho. Não era comum vê-lo afastado. Aproximou-se devagar, sua expressão fria como mármore. Boa noite, Henrique. Sua voz saiu baixa, mas firme. Ele ergueu os olhos, surpreso com a aproximação. Nunca haviam trocado mais do que cumprimentos formais. Senhora Duarte, não esperava que viesse falar comigo. Elisa sorriu de canto, mas havia algo cortante em sua calma. Engraçado. Victor sempre diz que confia em você mais do que em qualquer outro. Mas será mesmo? O olhar de Henrique endureceu, uma sombra de desconfiança atravessando seus traços. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Ela deu um passo mais perto, os olhos fixos nele. Você é o homem que guarda os segredos. Mas me diga, o que acontece quando os segredos deixam de ser úteis? Ele tentou rir, mas o som soou frágil. Está insinuando que Victor não precisa mais de você, interrompeu ela firme. Que logo você será descartado. O silêncio entre os dois pareceu arranhar o ar. Henrique desviou o olhar, mas a semente havia sido plantada. Naquela noite, Elisa retornou ao apartamento em Copacabana. Marcos a observava de longe, percebendo o brilho diferente em seus olhos. Foi atrás do Falcão? Perguntou ele direto. Plantei a dúvida. Respondeu, servindo-se de um copo de água. Agora ele começará a se corroer por dentro. Marcos assentiu. Dúvida é veneno. Corrói mais rápido que qualquer prova. Nos dias seguintes, Elisa intensificou a vigilância digital. Rastreou e-mails internos, agendas de reuniões, mensagens ocultas. Cada movimento de Henrique denunciava a tensão crescente. Ele começava a se contradizer em relatórios, repetia verificações, como se procurasse falhas. Elisa anotava tudo em silêncio, sorrindo discretamente. Ele já está balançando. Só preciso empurrar mais um pouco.
Foi em uma manhã chuvosa de segunda-feira que ela o encontrou de novo, dessa vez no estacionamento subterrâneo de um prédio corporativo. Ele se assustou ao vê-la surgir das sombras. "Precisa tomar cuidado, Henrique", disse ela, encostando-se na porta de um carro. "Cuidado? Você acha mesmo que ele confiava em você?" A voz dela era quase um sussurro. "Ele nunca precisou da minha traição. Usava o meu nome enquanto fazia os acordos por baixo da mesa." Henrique prendeu a respiração, os olhos arregalados. "Isso é mentira." "É?" Elisa deu um passo à frente, encarando-o de perto. "Então me explique por que cada transferência suspeita leva minhas iniciais forjadas. Mas foi você quem assinou como testemunha." Ele ficou pálido. A chuva batia forte sobre o concreto, e no silêncio pesado, a máscara de lealdade começou a rachar. Naquela noite, Elisa escreveu em seu diário silencioso, sem nunca mostrar a ninguém: "Ele guarda tudo, cada assinatura, cada transferência, cada documento comprometedor passa por ele. Se eu conseguir dobrar Henrique, terei acesso à teia inteira." As mãos tremiam levemente enquanto registrava aquelas palavras, mas não de medo, de antecipação. O próximo passo foi mais ousado: provocar a paranoia definitiva. Durante uma reunião de diretoria em São Paulo, Elisa conseguiu interceptar uma mensagem que Victor enviara a Renata. "Henrique está ficando pesado. Depois do contrato com o governo, não precisaremos mais dele." Elisa não perdeu tempo. Imprimiu o e-mail, apagou os rastros digitais e deixou o papel cuidadosamente dentro de uma pasta que sabia que Henrique revisaria. No dia seguinte, ele encontrou o documento. Seus olhos se arregalaram, a respiração acelerou. "Então é verdade. Ele vai me descartar." A armadilha estava montada. Nessa mesma noite, Elisa o esperava em um restaurante discreto no Leblon. Quando Henrique entrou, parecia mais velho, os ombros pesados pelo medo. Sentou-se diante dela sem dizer palavra. "Você encontrou, não é?" disse Elisa calmamente. Henrique passou a mão pelo rosto, exausto. "Eu não sei em quem confiar." "Então confie na verdade." Elisa inclinou-se sobre a mesa. "Você sabe que foi usado, que meu nome serviu de cortina para os crimes dele. Você tem os arquivos, Henrique. Só você pode me mostrar tudo." Ele fechou os olhos, respirando fundo. "Se eu falar, ele me destrói. Se você não falar, ele o destrói do mesmo jeito." A voz dela soava como lâmina. "Mas há uma diferença. Comigo, você tem chance de sobreviver." Henrique a encarou em silêncio, o rosto marcado por conflito. Pela primeira vez, parecia ver em Elisa não a noiva caída, mas uma força capaz de reverter todo o império. Naquela madrugada, sozinho em seu apartamento, Henrique caminhava de um lado para o outro, atormentado. O celular vibrava com mensagens de Victor, frias, diretas. "Preciso dos relatórios, não atrase." Ele sentiu um calafrio. O que antes era segurança, agora parecia uma sentença de morte. Enquanto isso, a voz de Elisa ecoava em sua mente: "Victor não precisa mais de você. Logo, você será descartado." E ele começou a acreditar. Henrique ficou em silêncio por longos segundos, respirando fundo, como se carregasse nas costas o peso de todos os anos de lealdade cega. O suor escorria pela testa e seus dedos tremiam levemente ao bater contra a mesa. Elisa permaneceu imóvel, fria, apenas esperando o momento em que ele quebraria por completo. E então, finalmente, as palavras saíram, sufocadas por uma mistura de culpa e medo. Eu nunca imaginei que ele usaria o seu nome para tudo isso. Pensei que estávamos juntos, que havia uma estratégia maior. Mas agora vejo que se eu não fizer algo, serei o próximo a cair." O som dessa confissão foi como um selo sendo rompido. Henrique abriu a gaveta secreta, puxou uma pasta pesada, trancada com chave e protegida por códigos que apenas ele conhecia. Ali dentro estavam anos de operações clandestinas, contratos falsificados,
transferências milionárias, e no coração do dossiê, documentos que traziam a assinatura de Elisa, ou melhor, uma cópia imperfeita dela. As iniciais falsificadas, usadas por Victor para camuflar sua própria corrupção, apareciam em repetição quase obsessiva. Elisa pegou a primeira folha, os olhos fixos na caligrafia grosseiramente imitada. Cada página era um golpe contra sua memória, um lembrete cruel de como Victor havia transformado seu nome em um escudo para proteger a si mesmo. "Você entende agora?" murmurou Henrique, a voz quase implorando por absolvição. "Ele nunca confiou em mim. Eu era apenas a mão que assinava por baixo da mesa, enquanto você era o rosto que ele sacrificava diante da sociedade. Todos os olhares recaíam sobre você, e eu era invisível. Mas invisível não significa intocável. Ele já deve estar planejando o meu fim também." Elisa fechou os olhos por um instante. Dentro dela, uma mistura de revolta e clareza se formava. Não era apenas a injustiça que a movia agora, mas a constatação de que Victor havia construído todo o seu império não apenas sobre corrupção, mas sobre o sacrifício da sua dignidade. Entre os papéis, Henrique lhe entregou também gravações de áudio. Vozes abafadas, reuniões discretas, jantares em que Victor brindava com políticos corruptos e empresários famintos por poder. E em meio a essas vozes surgia o detalhe mais devastador: trechos em que Victor instruía Henrique a garantir que tudo estivesse em nome de Elisa. "Ela é perfeita para isso. Quem acreditaria que a doce herdeira não se perdeu no luxo? Coloquem as iniciais dela. Quando cair, cairá sozinha." Ao ouvir aquelas palavras, Elisa sentiu um frio atravessar-lhe o peito. Não era apenas uma acusação forjada. Era uma execução cuidadosamente planejada, um teatro perverso onde ela era a protagonista involuntária. Henrique ainda não havia terminado. Tirou de dentro de um cofre um pendrive pequeno, discreto, mas carregado de dinamite invisível. Aqui estão as gravações da festa de casamento. Tudo armado. O vídeo mostra claramente os contatos de Victor com o juiz que autorizou os papéis. Nada foi legítimo. Ela segurou o pendrive como quem segura uma chave para a liberdade. Pela primeira vez em anos, tinha diante de si não apenas esperança, mas provas. A máscara de Victor começava a rachar, e cada arquivo era uma fissura irreparável. Henrique, agora completamente entregue, falou com a voz embargada. "Eu não faço isso por você, Elisa. Faço por mim, porque sei que se continuar ao lado dele, minha ruína será inevitável. Mas talvez ao ajudar você, eu consiga escapar do destino que ele preparou para todos nós." Elisa não respondeu. Guardou os documentos, fechou a pasta e levantou-se lentamente. O silêncio entre eles não era vazio, mas carregado de novos significados. A relação de poder havia mudado. Ela não era mais a mulher caçada, humilhada diante da sociedade. Agora, era a caçadora, e Victor se tornara o animal encurralado sem sequer perceber. No caminho de volta, enquanto a noite cobria a cidade, ela refletia. Durante muito tempo acreditara que sua queda havia sido o fim da sua história. Mas agora, compreendia que aquele abismo era apenas o início de uma escalada mais alta. Victor a havia subestimado, reduzido a uma sombra. E era justamente nessa escuridão que ela havia aprendido a se mover. O destino começava a se inclinar a seu favor. O palco para a destruição pública estava armado, e cada prova guardada seria a lâmina que cortaria a imagem impecável de Victor diante de todos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Elisa compreendeu que já não era apenas uma vítima. Tornara-se estrategista, arquiteta de uma queda que seria lembrada por gerações. E no fundo, um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. A guerra não apenas continuava, estava prestes a atingir seu auge. Um mês se passou desde que Elisa tivera em mãos as provas que mudariam tudo. Silenciosa, ela aguardava o momento certo, sabendo que a queda de Victor não poderia ser em segredo. Teria que ser diante de todos, sob as luzes que ele tanto amava.
O momento chegou quando Marcos Duarte foi convidado oficialmente para o grande gala político no Copacabana Palace, e como sua esposa, Elisa recebeu o convite ao lado dele. Victor acreditava que sua presença ali apenas reforçava sua própria vitória, a noiva traída reduzida a um adereço social. Mal sabia ele que aquela noite seria o palco de sua ruína. O Copacabana Palace estava iluminado como um templo erguido para o poder. As luzes douradas refletiam nos lustres de cristal, e cada nota do violino parecia anunciar a grandeza da noite. Era o evento do ano, a consagração de Victor como o futuro ministro, o político capaz de unir empresários, governadores e até representantes internacionais em torno de sua ambição. Homens de terno impecável brindavam com champanhe francesa, mulheres em vestidos cintilantes trocavam sorrisos estudados, e as câmeras de jornalistas internacionais registravam cada detalhe. No centro de tudo estava Victor Monteiro, o anfitrião, o herói inventado de uma narrativa perfeita. Elisa estava sentada à mesa principal, ao lado de Marcos, observando cada detalhe com uma calma cortante. Para muitos convidados, sua presença era apenas simbólica, a esposa silenciosa de um homem influente. Para Victor, era a prova viva de sua humilhação completa, a herdeira caída transformada em sombra. Mas o que ninguém ali imaginava é que aquela mesma mulher guardava nas mãos a chave da noite, um segredo pronto para explodir. Com um gesto teatral, ele subiu ao palco improvisado, onde um microfone aguardava. A orquestra silenciou e todos os olhares convergiram para ele. Senhoras e senhores, começou Victor, a voz firme, carregada de autoconfiança. Esta noite não é apenas uma celebração. É a prova viva de que quando trabalhamos com visão e coragem, não há limites para o que o Brasil pode conquistar. Aplausos ecoaram. Ele ergueu a taça, sorriu e prosseguiu. Muitos tentaram me derrubar. Muitos inventaram histórias, acusações, mentiras, inclusive aqueles que um dia carregaram meu sobrenome. O salão reagiu com risadinhas abafadas. Ele fazia questão de olhar discretamente em direção a Elisa, sentada à mesa principal, ao lado de Marcos Duarte. Sim, alguns aqui conhecem bem o gosto da derrota. Continuou, teatral. A queda de quem teve tudo e perdeu por não ter caráter. Mas eu sobrevivi. Eu triunfei. E hoje, estou aqui não apenas como empresário, mas como futuro ministro da República. O riso se espalhou, cúmplice, venenoso. Alguns convidados olharam para Elisa com um misto de pena e curiosidade, como se ela fosse apenas uma sombra esquecida, tolerada à mesa por ser esposa de Marcos Duarte. Victor sorriu satisfeito. Para ele, aquela era a vitória final. Transformar Elisa em um ornamento sem voz, um fantasma à sombra de um marido poderoso. Mas Elisa não se moveu. Vestida em um longo vestido negro de seda, com os cabelos presos em um coque elegante, ela parecia uma estátua fria, intocável. Seus olhos, porém, não vacilaram. Enquanto Victor desfrutava das gargalhadas, ela o observava com uma calma cortante, como quem já sabe o destino de quem se gaba demais. Quando os aplausos cessaram, o mestre de cerimônias anunciou uma surpresa. E agora, para honrar ainda mais esta noite, convidamos a senhora Elisa Duarte para algumas palavras. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns sorriram com condescendência. O que uma trophy wife teria a dizer diante de tanto poder? Outros se inclinaram para cochichar. Ela só vai agradecer em nome do marido. Que estranho. Desde quando Marcos deixa ela falar em público? Victor recostou-se em sua cadeira, cruzando os braços. O sorriso dele era de puro deboche. Para ele, aquilo seria mais uma oportunidade de reforçar o contraste. Ele, o estadista aclamado. Ela, a mulher caída que só sobrevivia por se agarrar ao nome de outro homem. Elisa caminhou até o palco com passos firmes. Cada movimento dela era calculado, contido, mas havia uma aura que ninguém soube definir, nem arrogância, nem submissão. Apenas silêncio e firmeza. Pegou o microfone. O salão se calou.
Boa noite a todos, começou a voz serena, sem esforço. É uma honra estar aqui ao lado de Marcos, um homem cuja visão transcende fronteiras e cuja generosidade nunca deixou de me inspirar. A plateia relaxou. Risadinhas se seguiram. Exatamente o que esperavam. Uma esposa elogiando o marido. Alguns levantaram as taças, já voltando a conversar entre si. Elisa continuou. Hoje celebramos conquistas, alianças, promessas de um futuro brilhante. Mas também celebramos a verdade, porque o verdadeiro poder não está em discursos, mas em transparência. E transparência é o que pretendo oferecer a todos vocês esta noite. Victor ergueu as sobrancelhas, ligeiramente incomodado. A fala não seguia o roteiro esperado. Elisa, no entanto, não se apressou. Ela parou por um instante, varreu o salão com os olhos e então fixou-os diretamente em Victor. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, desenhou-se em seus lábios. Aquele sorriso não era de submissão. Era um aviso. Victor ajeitou-se na cadeira, desconfortável pela primeira vez. Elisa retomou, ainda suave. Durante anos, muitos acreditaram em uma história. Que eu era a culpada, que eu havia traído minha família, que não merecia mais do que o exílio social ao qual fui condenada. E por muito tempo permaneci em silêncio. Porque o silêncio, às vezes, é a única arma de quem foi injustiçado. As conversas paralelas cessaram. Um estranho peso começou a se instalar no salão. Elisa ergueu a mão discretamente. As luzes do salão diminuíram. Murmúrios de surpresa se espalharam, enquanto as gigantescas telas de LED atrás dela se acenderam. O salão, que segundos antes vibrava em risos, agora respirava em expectativa. Victor, ainda tentando manter a compostura, inclinou-se para a frente. Seu sorriso forçado traía algo que ninguém jamais vira nele antes. Nervosismo. Elisa, porém, apenas inspirou fundo e disse: Mas esta noite não é sobre silêncio. O salão inteiro estremeceu na espera do que viria a seguir. No instante em que as telas acenderam atrás dela, o salão inteiro pareceu prender a respiração. Na primeira imagem, um documento ampliado. Transferências bancárias, assinaturas digitais, cifras milionárias enviadas para contas em paraísos fiscais. No canto inferior direito, uma assinatura falsificada. E ao lado, os iniciais que todos conheciam. E.M. Elisa apontou para o documento, a voz firme, mas sem elevar o tom. Por mais de um ano disseram que eu havia desviado dinheiro, que eu havia vendido segredos, traído meu próprio nome. Disseram que as provas eram claras, mas, senhores, olhem de novo. A imagem se expandiu, mostrando sobreposições gráficas. As assinaturas que supostamente eram dela se deformavam sob a análise pericial. Marcas idênticas, coladas de outros contratos. Não era apenas fraude, era encenação. Murmúrios ecoaram. Alguns empresários franziam a testa. Políticos cochichavam entre si. Victor, sentado à mesa, mantinha os punhos cerrados, o maxilar rígido. Elisa prosseguiu. A fraude foi construída com paciência. Cada detalhe manipulado, cada falso indício plantado. Mas por trás de todo o teatro sempre resta um erro. E esses erros são rastros que a verdade não perdoa. As telas mudaram. Agora surgiam planilhas de empresas fantasmas, contratos assinados por laranjas. Setas conectavam contas offshore em ilhas desconhecidas, todas convergindo para uma origem única. Victor Monteiro. O salão explodiu em murmúrios altos. Alguns levantaram os celulares filmando. Outros tentavam entender o emaranhado de linhas, mas o resumo era claro. Bilhões haviam desaparecido e os caminhos levavam todos ao mesmo homem que minutos antes se apresentava como herói nacional. Elisa respirou fundo e falou sem pressa. Aqueles que me acusaram foram os mesmos que lucraram com o meu silêncio. Aqueles que sorriram enquanto eu era humilhada são os mesmos que hoje lucram com contratos manchados de corrupção. De repente, um vídeo tomou a tela. Henrique, o antigo funcionário, surgia em gravação confidencial.
A voz dele trêmula, mas clara. Fui obrigado a assinar. A cerimônia, o casamento, nada daquilo era legítimo. Eu só obedecia ordens de Victor. Foi ele quem arquitetou tudo para desmoralizar Elisa e tomar o controle da Monteiro Tech. Um grito contido escapou de alguém no fundo do salão. Outros levaram a mão à boca. O impossível estava diante deles. A confirmação de que até o casamento que destruiu a reputação de Elisa não passava de um teatro cruel. Victor se levantou de súbito, a cadeira arrastando no mármore com estrondo. Mentira! Isso é uma montagem barata! Rugiu, apontando para as telas. Esse homem é um criminoso demitido, não tem credibilidade nenhuma. Mas ninguém o aplaudiu. Ninguém riu. O silêncio pesado se espalhou. Os olhos que antes o adoravam agora eram câmeras frias, registrando cada gota de suor em sua testa. Elisa não desviou o olhar. Disseram que eu era traidora, mas a verdadeira traição, senhores, sempre esteve no coração de Victor. As telas piscaram mais uma vez. Agora, imagens de contratos secretos vendendo patentes da Monteiro Tech para concorrentes estrangeiros. Assinaturas claras. Victor Monteiro. Datas, selos, transferências. O choque atravessou o salão como um raio. Um governador murmurou para o colega. Isso compromete acordos de Estado. Um CEO, pálido, balbuciou. Isso arruinou negociações inteiras. Victor, em desespero, ergueu a voz, mas já não tinha a mesma imponência. Vocês não podem acreditar nisso. Ela é só uma mulher vingativa. Uma esposa descartada que inventa histórias. Sua voz rachou. Ao tentar gesticular, derrubou a taça de champanhe, o líquido dourado se espalhando sobre a toalha branca, o símbolo perfeito de um poder que escorria por entre seus dedos. A plateia observava em silêncio mortal. Era o oposto da noite de Elisa, anos atrás, quando gargalhadas preenchiam o ar. Agora, ninguém ria com Victor. O ridículo estava nele. As telas exibiram então outro áudio, uma risada feminina, reconhecível de imediato. Renata. Ninguém vai acreditar nela, Victor. O juiz já está pago, o contrato já está fechado. Hoje, ela morre como Monteiro, mas nós renascemos como reis. O salão congelou. Renata, sentada a poucos metros, empalideceu. Tentou manter a compostura, mas todos já olhavam para ela. Os sussurros começaram, venenosos, implacáveis. Ela estava envolvida. Era tudo armado. Cúmplice desde o início. Victor estendeu a mão em direção à irmã, buscando apoio, mas Renata recuou, instintiva, como se o toque dele fosse veneno. Pela primeira vez, Victor parecia pequeno. Não o estadista, não o magnata. Apenas um homem acuado, tentando desesperadamente recuperar o controle. Elisa, serena, concluiu. Podem chamar isso de vingança se quiserem, mas eu chamo de justiça. A justiça que me foi negada naquela noite diante do altar. A justiça que eu prometi a mim mesma que viria, não com gritos, mas com provas. Não com ódio, mas com verdade. O salão inteiro permaneceu em silêncio absoluto. Cada coração batia acelerado. Cada olhar estava dividido entre a mulher que se erguia com dignidade e o homem que, diante deles, se despedaçava em tempo real. Victor, suando, tremendo, agarrou o microfone de um dos auxiliares e gritou: "Isso é uma conspiração! Eu sou o futuro deste país! Eu mando aqui! Vocês me devem respeito!" Mas o que ecoou no salão não foi respeito. Foi apenas o som frio de celulares transmitindo ao vivo. Milhares, talvez milhões, já assistiam pela internet. O tribunal não estava restrito àquele salão. Era o mundo inteiro assistindo. E Victor finalmente percebeu. Não havia retorno. Renata tentou levantar-se discretamente, mas os saltos altos ecoaram no mármore, denunciando cada passo. A respiração dela estava acelerada, o rosto ruborizado pelo pânico. Tentou alcançar a saída lateral, mas antes que pudesse dar 2 passos, as telas atrás de Elisa mudaram novamente. Desta vez, o vídeo mostrava Renata em conversa com um magistrado, sua voz cristalina, o sorriso venenoso. "O cheque já está na sua conta."
Quero tudo assinado antes da cerimônia. O nome dela precisa ser destruído publicamente. Victor não pode correr riscos. O salão explodiu em um burburinho ensurdecedor. Algumas senhoras levaram as mãos ao peito, homens ajustaram as gravatas, como se a gravidade do escândalo pudesse sufocar. Renata parou no meio do caminho, paralisada. O rosto, antes símbolo de arrogância e superioridade, agora parecia o de uma criminosa encurralada. Ela tentou se justificar, a voz falhando. Isso não prova nada. É manipulação. Mas ninguém acreditava. Os olhares eram lâminas, e naquele instante, Renata experimentava exatamente o que havia imposto a Elisa anos atrás. O peso esmagador da humilhação pública. Elisa observou em silêncio. Não havia ódio em seus olhos, apenas firmeza. Um eco interior tomou conta dela. Naquela noite, eu fui ridicularizada diante de todos. Hoje, a verdade se encarrega de devolver cada olhar, cada riso cruel. E eu não precisei mentir, só esperar. Enquanto Renata afundava em desespero, Victor ainda berrava. O microfone em sua mão tremia com os espasmos de sua fúria. Nada disso é admissível. Vocês estão todos contra mim. Isso é uma conspiração internacional para destruir um homem inocente. Eu sou este país. Eu sou o futuro. Mas as palavras soavam ocas. Cada frase apenas reforçava o ridículo. Suas veias saltavam no pescoço. O suor encharcava a camisa de seda. O homem que se apresentava como estadista agora parecia um réu desesperado. Então as portas do salão se abriram. Homens de terno escuro entraram em fileira. Não eram convidados, eram agentes federais. Um feixe de luz branca invadiu o ambiente quando as câmeras profissionais, alertadas de antemão, se voltaram para a entrada. O contraste foi cinematográfico. As taças tilintando, os vestidos brilhantes, os lustres de cristal e a marcha decidida dos agentes. O silêncio foi absoluto. Victor, ao vê-los, empalideceu. Deixou o microfone cair no chão. Sua voz, que segundos antes rugia, saiu agora em um sussurro trêmulo. Não, não aqui, não agora. Um dos agentes avançou, mostrando o mandado. Victor Monteiro, você está preso pelos crimes de corrupção, fraude documental, venda ilegal de patentes e desvio de recursos públicos. Tem o direito de permanecer em silêncio. Victor recuou, as mãos tremendo. Tentou olhar para os lados como se buscasse apoio, mas não encontrou. Os políticos que antes o cortejavam desviavam os olhos. Os empresários que antes lhe apertavam a mão fingiam não vê-lo. Até Renata, perdida em seu próprio colapso, não se moveu em direção ao irmão. Quando os agentes tocaram seu braço para algemá-lo, Victor explodiu em desespero. Vocês não sabem quem eu sou. Eu mando neste país. Eu vou acabar com todos vocês. Eu vou voltar. Eu sou invencível. Mas o som das algemas se fechando foi mais alto que qualquer grito. E naquele momento, o salão inteiro testemunhou o que ninguém ousaria acreditar horas antes. O homem mais poderoso do Rio de Janeiro, humilhado, algemado, arrastado sob os mesmos refletores que antes o glorificavam. Quando Victor já estava algemado, outro agente avançou em direção à mesa principal. O salão estremeceu quando a voz oficial ecoou. Renata Monteiro, a senhora está presa por participação ativa em esquema de corrupção, fraude processual e obstrução da justiça. As pernas dela fraquejaram. O rosto, outrora arrogante, agora parecia o de uma criança perdida. Tentou balbuciar desculpas, mas ninguém a ouviu. O estalar frio das algemas foi a resposta. Os sussurros se espalharam como ondas. De herói a criminoso, tudo em uma única noite. Ele destruiu a própria família. As câmeras captaram cada detalhe. Era impossível conter. A queda de Victor Monteiro já era manchete mundial. Elisa, parada diante do púlpito, não sorriu. Não vibrou. Não comemorou. Havia apenas dignidade em sua postura. Seus olhos não procuravam aplausos, buscavam silêncio. Um silêncio que, pela primeira vez em anos, lhe dava paz. Victor arrastado algemado, Renata desfeita em lágrimas,
e Elisa, imóvel, como um farol no meio da tempestade. A justiça não precisou de sua raiva, precisou apenas da verdade. Na fileira da frente, uma figura que até então permanecera imóvel, finalmente baixou os olhos. Otávio Monteiro. O patriarca, que um dia escolhera virar o rosto diante das lágrimas da própria filha, agora assistia em silêncio à ruína dos herdeiros que protegera. Seu peito arfava pesado, como se cada algema que se fechava em Victor e Renata fosse um golpe em sua própria consciência. Por um instante, seus olhos cruzaram os de Elisa. Não havia pedido de perdão, apenas arrependimento tardio, mudo, irreversível. Naquela noite, quando fui humilhada diante de todos, jurei que não gritaria. Eu esperaria, e hoje cumpro a promessa, não vingança, mas justiça. Os aplausos não vieram imediatamente, apenas o silêncio. Um silêncio carregado, solene. Até que, lentamente, alguém bateu palmas, depois outro, e mais outro. Até que o salão inteiro se ergueu, não em celebração, mas em reconhecimento. Elisa não curvou a cabeça. Apenas encarou a todos com serenidade. Aquele não era o triunfo de uma mulher contra um homem. Era o triunfo da verdade contra a mentira. As luzes do Copacabana Palace voltavam a se acalmar, mas o mundo inteiro já havia mudado. Na manhã seguinte, as manchetes inundavam jornais e portais. Victor Monteiro preso em gala de luxo. Traição, corrupção e venda de segredos. O império desmorona. Elisa Duarte, de noiva humilhada a símbolo de justiça. O que antes parecia impossível, agora estava diante de todos. Victor, o homem que controlava contratos, políticos e até juízes, era apenas um criminoso algemado. E ele não caiu sozinho. Ao seu lado, Renata Monteiro também deixara o salão algemada. A herdeira arrogante, que um dia rira do sofrimento de Elisa, agora encarava as câmeras como cúmplice de fraude e corrupção. A cada clique dos repórteres, o império da família Monteiro se despedaçava ainda mais. As empresas que os apoiavam se afastaram em questão de horas. Investidores retiraram capital, acionistas correram para salvar o que podiam. Renata, exposta não apenas nos vídeos, mas nos processos oficiais, perdeu cargos, amigos, influência. Seu nome tornou-se sinônimo de corrupção e escândalo. Nos tribunais, os juízes não tiveram escolha. As provas eram esmagadoras. Victor foi condenado a longos anos de prisão por fraude, lavagem de dinheiro e venda de informações sigilosas da Monteiro Tech a concorrentes estrangeiros. Renata, cúmplice direta em esquemas de suborno e manipulação de provas, também foi sentenciada. Na sala de audiências, enquanto a sentença era lida, Victor não gritou. Não havia mais público para ouvir suas bravatas. Apenas baixou os olhos, derrotado. Renata tentou se defender até o último instante, mas suas lágrimas não comoveram ninguém. Pela primeira vez, ela estava tão só quanto Elisa estivera no passado. Dias depois, Elisa caminhava pelos corredores silenciosos da casa de Marcos, quando uma batida discreta soou à porta. Ao abrir, viu Otávio Monteiro, o homem que fora seu orgulho, e também sua maior dor. Os olhos dele estavam cansados, o semblante abatido. Ele tentou sorrir, mas o gesto morreu antes de nascer. Elisa, minha filha, você foi mais forte do que eu jamais imaginei. Ela permaneceu em silêncio. Por mais de um ano, havia sonhado em ouvir palavras de reconhecimento. Mas agora, elas não tinham mais o mesmo peso. Otávio aproximou-se um passo, a voz embargada. Eu me deixei cegar. Acreditei nas mentiras de Victor porque era mais fácil do que acreditar em você. Errei. E talvez já seja tarde demais para pedir perdão. Mas se ainda houver espaço, quero tentar recuperar você. Elisa ergueu os olhos, firmes como nunca. Eu não precisava que acreditasse nas minhas vitórias, pai. Só precisava que acreditasse em mim quando caí, mas você virou as costas. O silêncio entre eles foi profundo. Ele tentou estender a mão, mas Elisa não a segurou. Apenas deu um passo atrás, serena.
Não sou mais a filha que implora por amor. Sou a mulher que aprendeu a caminhar sozinha. Otávio baixou a cabeça. Não havia réplica. Apenas a dolorosa certeza de que perdera a filha, não para a morte, mas para a vida. Uma vida que ele não fazia mais parte. Naquela noite, Elisa saiu à varanda da cobertura, o vento do rio trazendo o cheiro do mar. A cidade brilhava embaixo, um mosaico de luzes e sombras. Marcos aproximou-se, discreto, uma taça de vinho na mão. Por um instante, permaneceram lado a lado, sem palavras. Foi ele quem quebrou o silêncio. Sabe, Elisa, não fui eu quem a ergueu de novo. Foi você mesma. Eu apenas ofereci um espaço, mas a vitória, essa é toda sua. Ela virou-se para ele, os olhos marejados de gratidão. Não havia apenas respeito. Havia também uma chama nascente, tímida, mas real. Um espaço que o coração dela, antes fechado, começava a permitir. Obrigada, Marcos, pelo espaço e pelo silêncio quando eu precisei dele. E por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Ele sorriu, levantando a taça em um brinde silencioso. Não a vitória, mas a verdade. E talvez, a um futuro que ambos ainda não ousavam nomear. A mulher que a ridicularizou no altar, agora se escondia do mundo, reduzida a mera cúmplice. O homem que a acusara vivia atrás das grades. A vida dera sua volta. Uma mentira pode humilhar no altar, mas a verdade, quando chega, coroa os traídos como soberanos. Nunca subestime a força silenciosa de quem foi injustiçado, porque a justiça pode demorar, mas sempre encontra o seu caminho.